Obrigado por se dispor a dar o Obrigada, treinamento muito. para nós aqui. Então, nós vamos estar começando mais um treinamento e já agradecendo aí pela sua disponibilidade. E agora é com você. Vamos Ok, eu esperar. já estou aqui, já me familiarizei. Eu vejo que quando alguém manda alguma coisa no Q&A, eu já recebo e fica ali piscando. Então, qualquer pergunta que nós recebermos, eu já sei que está ali. Então, perfeito. Então, boa tarde, todo mundo, nessa forma inusitada de apresentar. Então, cada vez mais nós estamos nos acostumando com essa nova forma, né, de nos comunicarmos com as pessoas. Hoje, o Fabiano me convidou para falar de um destino que eu sou bastante familiarizada. Enfim, a Hello Brasil representa o fornecedor com quem trabalha a CT Operadora já há alguns anos, desde o dia 1 da Hello Brasil, essa empresa no Marrocos, ela é o nosso exclusivo DMC de lá. Então, por isso eu tive a oportunidade de ir inúmeras vezes e por muitos perfis para o Marrocos. Tanto saídas regulares, saídas privadas, grupos de interesse especial, incentivos, isso tudo eu já tive o prazer assim de poder participar e acompanhar no Marrocos. Então, o que eu preparei para essa apresentação? Peraí, que tá. Não vai com o teclado, vai com o mouse. Então, eu preparei, enfim, alguns tópicos, não uma introdução sobre o Marrocos, para que a gente saiba quais são as informações úteis sobre o destino, e algumas cidades que geralmente nós incluímos nos roteiros. Então, claro que. Peraí, não estou acostumada aqui com o computador. Então, a gente sempre pode trabalhar tanto da maneira privada, a maneira regular, e grupos ou individuais. Então, nós temos aí uma equipe que está dedicada a cuidar do mercado brasileiro. Então, essa equipe, que qualquer solicitação que chega no nosso mercado, ela está exclusivamente para isso. Então, o Marrocos, eu não sei se as pessoas... Peraí que eu estou tentando me localizar aqui com o quadrinho. As pessoas, muita gente já conhece algo do Marrocos, porque é um destino que no Brasil, até que ele é conhecido. Então, assim, não é um destino totalmente novo. Então, nós sabemos sempre algumas informações picadas, mas o Marrocos é uma excelente introdução aos destinos exóticos. É um país que possui uma diversidade muito grande. E esse é um dado, é o primeiro dado que eu falo, que geralmente as pessoas se sentem muito surpreendidas. Por que é tão diverso? Então, o Marrocos, ele possui tanto a parte do deserto, e nós temos deserto como esse da foto que nós estamos vendo, e temos o deserto de dunas, temos oásis, montanhas nevadas, temos muita diversidade étnica, não só nas capitais, nas principais cidades, como também no deserto, como também nos vilarejos berberes. Temos cidades como Marrakech, que tem um encanto impressionante. Então, assim, isso tudo junto faz com que o destino seja uma excelente porta de entrada para os destinos exóticos. Então, aquele passageiro que gostaria de algo novo, mas ainda não arriscou muito fora de Europa, fora de Estados Unidos, o Marrocos pode ser uma excelente opção. Então, aqui um dado para a gente ter uma ideia de como o povo marroquino recebe os seus visitantes. Então, essa é uma pesquisa de 2015, que foi publicada pelo The Washington Post e elenca o grau de receptividade dos países, sendo que o mais azul são os países muito receptivos e os mais vermelhos, os menos receptivos. E o Marrocos aqui, olha, é um país que você pode ver que ele é super receptivo. Então, eu não sei se eu deixo o Q&A para o final, acho que eu vou dar uma avançadinha e aí depois eu faço uma paradinha para ler as perguntas. Eu acho que assim fica mais fácil, não fica só eu falando e vocês não ficam com a sensação de que eu não estou respondendo nada. Não, Então, faz isso, tá? E se for alguma coisa que precisaria, você me sabe? avisa. Ou ficou lento, ou não ficou bem Ótimo, explicado, aí que teria que ser no momento, eu te interrompo, senão a gente segue. combinado. Então, aqui a localização do Marrocos. O país ele está localizado a apenas 14 quilômetros da Europa. Então, também é uma opção para os passageiros que gostariam de combinar, por exemplo, com a Espanha, sul da Espanha e Marrocos, é uma excelente opção. Então, aqui pelo Estreito de Gibraltar, deixa eu só, aqui pelo Estreito de Gibraltar, acho que dá para todo mundo ver o meu cursor.
existem ferries que cruzam praticamente de hora em hora para o Marrocos. 2 cidades na Espanha possuem o porto de onde sai o ferry para Tanger. Então, as 2 cidades são Algeciras e Tarifa, sendo que do porto de Tarifa, o ferry chega justo no centro de Tanger. Então, acho que por essa proximidade do Marrocos com a Europa, a mentalidade do povo marroquino é muito aberta por se tratar de um país que tem uma religião tão diferente da nossa e uma cultura tão diferente da nossa. Então, é bem interessante e bem fácil de se acostumar. Então, algumas informações úteis, os dados gerais que eu tinha dito para vocês, o nome é República do Marrocos, então o sistema político é uma monarquia. O rei Mohammed VI é um rei muito popular no Marrocos, ele é super bem quisto pela população, então é um rei que não possui tanto, como que eu vou dizer para vocês, muitos tabus em relação à religião, em relação à cultura. Para ter uma ideia, o pai desse rei foi o primeiro rei que falou, eu não escondo a minha mulher, então a minha esposa está aqui, ela não usa, enfim, o véu, então eu deixo livre as mulheres do Marrocos, quem quiser usar o véu, usa, quem não quiser usar o véu, não usa. E o filho dele, o rei Mohammed VI, foi o precursor desses passos dados pelo pai e acabou abrindo o Marrocos para o mercado internacional. Então, tanto em termos de importação, exportação, educação, hoje muitas famílias marroquinas têm a educação complementada por estudos na Europa. Então, até por conta dessa interação que a gente vê que é muito diluída essa questão de religião e cultura. Então, a moeda lá é o dirham marroquino. Então, $1 é mais ou menos 9 dirhams, €1 mais ou menos 10, 11 dirhams. Então, muita gente me pergunta se é melhor levar dólar ou euro. Eu digo que tanto faz, porque todo mundo sabe que hoje o euro é um pouco mais forte, mas para nós também é um pouco mais caro. Então, a pessoa, quando chega, não há necessidade de trocar o dinheiro no aeroporto. Então, a gente sempre fala, como a pessoa vai chegar ao Marrocos e já vai ter o seu guia, o seu transfer esperando, então não tem necessidade de ter a moeda local só para o traslado ao hotel. Chegando no hotel, sim, aí a troca do dinheiro pode ser feita na própria recepção do hotel ou em casas de câmbio durante a visita. Não há uma diferença muito grande na cotação se a pessoa for trocar no hotel ou numa casa de câmbio. Então, pode fazer o que seja mais cômodo para vocês. Então, o idioma, são 3 idiomas oficiais, sendo que um deles é o Darija, que é o dialeto árabe falado no Marrocos. Existe o Berber, que são as pessoas, os povos, enfim, do deserto, das montanhas, falam esse idioma também bastante específico. Não sempre quem fala o Darija entende o Berber. Então, isso é uma coisa bem, assim, focada desse vilarejo, desse povoado. E o francês. Então, o Marrocos ele foi um protetorado francês até 1956. Então, por conta disso, o francês é um idioma totalmente disseminado no país. Brasileiros não precisam de visto para o Marrocos. Então, chegar ao Marrocos é o mesmo procedimento de chegar à Europa, por exemplo. Então, desembarcou do avião, vai passar pela imigração, na imigração recebe o carimbo e com esse carimbo já pode entrar no país. Geralmente, não se faz... Os oficiais de imigração não fazem muitas perguntas na chegada, até porque por conta da dificuldade da comunicação. Mas geralmente eles sabem que os brasileiros que estão chegando vão para um tour ou alguma coisa assim. Então, uma coisa assim que é importante saber é que todos, eu acredito que isso é para qualquer destino, mas assim os voos que vêm do Brasil, geralmente eles têm um cuidado maior de inspeção nas malas. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente demora muito para receber a bagagem na esteira e não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo é que chegando no Marrocos, os voos de Guarulhos, todas as malas passam por um raio-x. Então, isso sim é uma coisa que pode acontecer. Então, 2 aeroportos são os principais, o de Casablanca e o de Marrakech, sendo que os voos internacionais chegam em Casablanca. Internacionais, digo, vindos do Brasil. Por exemplo, o voo que sai de São Paulo, que sai do Rio de Janeiro, que vai direto para o Marrocos, chega em Casablanca. Mas tem outros voos que partem de capitais europeias que chegam direto em Marrakech. Então, se o intuito for fazer um tour mais focado em Marrakech, no deserto, não tem necessidade de fazer a chegada por Casablanca. A gente pode voltar a falar um pouquinho mais dos aeroportos, caso isso seja um tema interessante para vocês. Então, são
principais cidades em termos de população, em termos de economia no Marrocos. A capital, então a capital que seria uma Brasília deles, é a cidade de Rabat. Então é onde fica a principal sede do governo, onde ficam os principais, enfim, as principais sedes administrativas dos ministérios e toda a parte administrativa. A maior cidade, que seria como se fosse, uma São Paulo do Marrocos, é onde tem o trânsito, onde tem milhões de pessoas, onde tem muitos prédios, construções, indústrias, empresas, é Casablanca. Então, essas são as duas cidades. Por isso que muita gente pensa que a capital é Casablanca, mas a capital é Rabat, mas a capital financeira é Casablanca. Então, a religião é islamismo. Então, um fato curioso, na verdade não é curioso, mas é uma informação geral para vocês. Se alguém tiver curiosidade sobre esse assunto, pode perguntar. Ontem começou o Ramadã. Então, muita gente pode perguntar, mas e o que é o Ramadã? Então, o que acontece durante o Ramadã? Eu posso visitar o Marrocos durante o Ramadã? Então, o Ramadã é o mês sagrado do islamismo. Então, é um mês onde todos os muçulmanos, enfim, os mais praticantes, tem gente que não pratica, mas os muçulmanos praticantes, eles fazem o tal do jejum. Então, o tal do jejum que consiste em não comer da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Então, assim, isso eles fazem como uma doação deles mesmos. Então, assim, é um esforço que eles fazem. E nesse período, eles lembram daquelas pessoas que não têm o que comer, as pessoas que não têm o que beber, como uma prática de cidadania, uma prática de se colocar no lugar do outro. Então, começou ontem, 23 de abril, e vai até 23 de maio. No Marrocos, o Ramadã, ele não influencia muito o estilo de vida para o turista. Então, assim, restaurantes continuam abertos, os hotéis normalmente, então, assim, isso não influencia muito. O próprio muçulmano que não queira, enfim, que queira jejuar, ou que queira praticar, fazer direitinho o Ramadã, ele deixa de comer. Então, não é uma coisa que vai afetar os passageiros. Eu já estive em destinos que o Ramadã influencia sim. Então, por exemplo, Emirados Árabes. Visitar os Emirados Árabes, Dubai, Abu Dhabi, enfim, na época do Ramadã, é uma coisa assim que muda bastante. Eles até colocam avisos dentro do quarto: estamos no Ramadã, evite comer e beber. Isso acontece nos Emirados. No Marrocos, por exemplo, não. Então, não existe essas restrições. Então, é a única coisa que, geralmente, nos últimos anos, o Ramadã caiu justo no verão do hemisfério norte, então a estação mais quente no Marrocos. Então, hoje, por exemplo, a gente está em abril, então o Ramadã já não é tanto no calorzão. Então, poderia visitar tranquilamente. A melhor época para visitar o Marrocos, eu diria que só evitar o alto verão, porque ali, principalmente para quem for estender para o deserto, as temperaturas são muito altas. Então, mais de 43 graus, 45 graus, tranquilamente chega em julho, agosto, por exemplo. Então, se não for nesses meses, liberadíssimo. O inverno no Marrocos, ele pode ser um pouquinho rigoroso, então, mas nada tão mais rigoroso do que uma Espanha ou um Portugal. Então, sendo que sempre para o deserto é menos rigoroso, porque tende a ser mais quente. Então, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são os meses de mais frio, com a temperatura mais baixa. Pode ser que chova, mas principalmente chuva nas cidades costeiras. Então, Casablanca, Rabat, é muito difícil que ocorram chuvas, assim, por exemplo, numa Marrakech, que já é um pré-deserto. Então, essas são algumas informações sobre o tempo. Então, eu coloquei um exemplo de itinerário para que a gente possa se localizar no país. Então, incluindo Casablanca, Rabat, já que estamos no norte, Chefchaouen, e vou falar um pouquinho da Cidade Azul do Marrocos, saindo do norte ali de Chefchaouen, entrando mais também no roteiro das cidades imperiais, Meknes, Volubilis e Fez, depois entrando no deserto, Fez, Midelt e Erfou. Então, sendo que essas duas cidades, Midelt e Erfou, e também Merzouga, que é a próxima, são deserto de dunas. E depois, saindo do deserto de dunas, ou Arzazat, que já é o deserto rochoso, Aït Ben Haddou e Marrakech. Então, essas são as cidades que eu separei e o itinerário que eu pensei para apresentar para vocês. E fazendo esse itinerário, eu marquei no mapa o que abrange, o que a gente visita no país. E vocês podem ver que está praticamente tudo envolvido.
Além dessas cidades, o que poderia ser incluído são a cidade de Essaouira, essa daqui que está na costa do Atlântico, um pouco abaixo de Casablanca. Depois eu vou falar um pouquinho de Essaouira, que é uma cidade que tem um forte da época de um domínio português, então isso gera muita identificação com os brasileiros. Então, Essaouira, e tem uma Medina bastante atrativa. Outro ponto do treinamento de Marrocos é que eu posso utilizar algumas palavras que para vocês, enfim, para quem não está familiarizado com o destino, ou com a religião islâmica, ou com países árabes, podem não entender. Então, a primeira, Medina. Então, Medina significa cidade antiga. Então, sempre que eu falar Medina, geralmente é o centro histórico, é a cidade, a parte antiga da cidade. Então, Essaouira possui uma Medina super interessante. Geralmente, a Medina é formada por todas as lojinhas, enfim, de souvenirs, de coisinhas que todo mundo adora comprar, né, nas viagens internacionais. Então, Essaouira é uma delas. E uma cidade bem mais ao sul aqui do Marrocos, que se chama Dakhla, que é uma cidade para surfistas. Então, quem tem interesse em surf é o principal ponto de interesse no Marrocos para esse público. Então, tirando isso, o Marrocos está super bem coberto com este itinerário. Então, aqui um zoom para a gente ter uma ideia de onde estão essas cidades. Aqui no deserto é interessante a gente saber, enfim, o itinerário a gente vem de Fez para o deserto, então Erfo, Merzouga, Zagora, aqui Ouarzazate, e de Ouarzazate cruzamos a Cordilheira do Atlas e chegamos em Marrakech. Então, o interessante para saber aqui na geografia do Marrocos é que tudo que está de Marrakech em sentido ao Oceano Atlântico não é deserto. Então, assim, é uma parte costeira, tem um clima mais mediterrâneo, um clima mais continental. Quando a gente passa de Marrakech para Ouarzazate, aqui a gente já está falando tudo de deserto. Então, toda essa zona aqui já seria o deserto. E essa parte aqui de cima, existe uma cordilheira que se chama Rif, então R-I-F, então a cordilheira do Rif, e outra cordilheira que é muito conhecida, que se chama Atlas, que é justo a montanha que divide o deserto do resto do país. Então, dito isso, entramos nas cidades. Não sei se eu estou indo muito rápido, se está dando para acompanhar, qualquer coisa vocês avisam, levanta a mão, enfim, faz qualquer coisa para Não, eu tá dando me sinalizar. tá dando para acompanhar bem aqui. Se o pessoal mandar alguma coisa no bate-papo, eu te interrompo, tá? Pode seguir. Perfeito. Casablanca. Então, Casablanca, a cidade mais populosa do Marrocos, é uma cidade moderna, é um ponto de início da viagem para muitos viajantes, para muitos passageiros que chegam no Marrocos, não só pelo aeroporto internacional principal, que é o aeroporto de Casablanca, mas também uma viagem para o Marrocos sem visitar, por exemplo, a Mesquita Hassan II, pode gerar um pouquinho de frustração. Isso porque essa mesquita, ela concorre o posto de segunda maior do mundo, sendo que a primeira é Meca, e a segunda, ela está disputando com Abu Dhabi. Então, assim, eles disputam área construída, capacidade de pessoas, mas o ponto interessante dessa mesquita é que ela ajuda a entender toda a parte cultural da religião. Então, assim, por que existem as 5 rezas ao dia? Qual é a preparação que um muçulmano faz antes de rezar? Então, como que é organizado dentro da mesquita essas orações? Então, como que é realizado? Existe um padre? Quem é o equivalente ao padre? Então, é o imã. Então, o imã lidera as orações. Então, isso tudo acaba contextualizando a religião do destino, que é tão presente em todo lugar que nós passamos pelo Marrocos. Então, é uma mesquita que foi construída na beira do Atlântico. Então, toda essa parte aqui, onde eu estou com o cursor, já é o mar. Então, isso também é um ponto muito bonito. As fotos dessa mesquita ficam lindas. Então, esse teto que nós estamos vendo, ele é totalmente retrátil. Então, nos dias de sol, eles abrem o teto na hora da oração. Então, assim, é bem interessante. Então, aqui, o que nós visitamos? Não é preciso muito tempo para conhecer Casablanca. Então, até porque é uma cidade dura. Então, é uma cidade como se fosse São Paulo, uma cidade dura. Mas é uma cidade dura que tem bons restaurantes, tem, enfim, lugares bons para compras, shoppings. Aqui, por exemplo, é uma foto da Corniche, que é a orla do mar, né? Não existe praia em Casablanca.
Então, a pessoa que quiser ir na praia tem que se afastar um pouquinho de Casablanca, porque toda essa orla daqui, ela é de pedras. Então, aqui vocês podem ver, tem um McDonald's, do lado de cá, essas casinhas aqui, muitas são restaurantes. Aqui desse lado, da mesma calçada do McDonald's, tem alguns beach clubs, onde a pessoa só quer tomar um sol, quer fazer alguma coisa assim para relaxar à beira do mar, ela paga o dia e passa no beach club. Então, a gente visita a Corniche. Não tenho mais fotos aqui de Casablanca, mas eu vou mostrar um vídeo onde aparecem mais coisas. A gente visita também um bairro onde tem todos os edifícios Art Deco, então, que é também uma herança da época francesa. Temos também a parte residencial, com algumas casas muito bonitas em Casablanca, a própria Medina e também um mercado de especiarias e azeitonas, que geralmente faz parte do itinerário. Saindo de Casablanca, mais ou menos 1h30 está Rabat, que é a capital. Já é uma cidade que tem uma atmosfera bem mais relaxante. Então, é bem mais tranquila a vida ali. Então, o que a gente visita em Rabat? Então, a mesquita, que foi a torre, na verdade, né? Porque não existe uma mesquita, mas foi um patrimônio, hoje é um patrimônio Unesco, mas é do século XII e teve a sua construção abandonada. Então, ninguém sabe por que essa construção foi abandonada, mas a torre, em 1199, tinha 44 metros de altura e era metade do que seria essa torre depois de construída. Então, visitamos a torre e em frente à torre está o mausoléu do Mohammed V. Então, é onde está toda a família real aqui, é onde fica dentro desse mausoléu. Então, sempre tem uma pessoa que está ali, enfim, entoando os versos do Alcorão. Então, é uma visita bastante emblemática. Em Rabat ainda, nós temos a introdução, a segunda palavra bastante propícia, bastante típica de países árabes ou países, enfim, com a religião muçulmana, que são as casbas. Então, casba, essa a gente está vendo uma na foto, nada mais é do que uma fortaleza. Geralmente uma fortaleza medieval, essa de 1150, que dentro dela existem algumas coisas para visitar. Então, a gente vai vendo que a viagem ao Marrocos é uma introdução a um mundo novo de possibilidades, de horizontes novos e também de conhecimento. Então, é muito conhecimento, é como abrir uma janela para um mundo que nós não pertencemos. Então, isso que dá também, assim, a graça de visitar o país. Um pouquinho mais ao norte ainda, mais assim, entrando para as montanhas Rif, está Chefchaouen. E essa é uma cidade que nós começamos a ver. Então, eu, como represento o destino, eu sou muito atenta para o que estão promovendo, né, do destino. E Chefchaouen é uma das cidades que tem tido mais promoção para o mercado brasileiro. Então, muita gente já deve ter aberto o Instagram, já deve ter lido em revistas de turismo, ou até sido informados pelo seu agente de viagens, que é uma cidade azul. Então, uma cidade azul que está incrustada nas montanhas. Então, essa montanha que faz meio que frente ao mar Mediterrâneo. Então, foi um local de refúgio de judeus e muçulmanos, aqueles que foram expulsos da Espanha na época da Inquisição. Então, na década de 30, os judeus sefaradis que se refugiaram nessa cidade começaram a pintá-la de azul. Então, mais ou menos o que foi feito numa cidade em Israel que se chama Sfad. Não sei se vocês possuem essa referência, mas o que acontece é que há muitas, na verdade, muitas teorias do porquê Chefchaouen é azul. Essa daqui é uma delas que eu acho que faz bastante sentido. Uma das praças de Chefchaouen, e aqui a parte das comprinhas. Então, muita gente também pergunta, e é fácil comprar em Marrocos? O que dá para trazer de Marrocos? Quando a gente chegar em Fez, na cidade de Fez, eu vou falar um pouquinho mais sobre as comprinhas, mas realmente é de enlouquecer. Então, dá para comprar sempre alguma coisa bastante típica em Chefchaouen. Então, essa questão, por exemplo, que nós estamos vendo, essas cestinhas de palha, algumas pinturas, algo de bijuteria que é bem típico dessa região norte, que é totalmente diferente de todo o resto do Marrocos. O que é importante saber quando falamos de Chefchaouen? Encanta, é uma cidade linda, é única, bastante pequena. Então, é uma cidade que poucas pessoas, até as que já foram para o Marrocos, poucas pessoas chegaram em Chefchaouen. Mas por quê?
Porque Chefchaouen é uma cidade que tem uma logística um pouquinho mais trabalhosa. É uma cidade que está na montanha, então o acesso, apesar dele ser poucos quilômetros, quando a gente consulta no mapa Rabat a Chefchaouen, estamos vendo aí, sei lá, 130, 150 quilômetros. Mas são 150 quilômetros na montanha e demora para chegar. Então, geralmente, nós trabalhamos Chefchaouen com grupos pequenos, com individuais, até porque a hotelaria é outro desafio no local. Não existem hotéis de rede, hotéis, enfim, 5 estrelas, não. Existe sim hotéis boutique confortáveis, hotéis boutique de encanto. Só que os hotéis boutique, nós sabemos também que tem um número reduzido de quartos. Então, por isso, da gente trabalhar essa cidade para um grupo, ou enfim, para individuais, que fica muito mais fácil do que para grupos numerosos. Saindo de Chefchaouen, ou Chaouen, então vocês também podem ouvir, em vez de Chefchaouen, Chaouen, que é como a cidade é carinhosamente chamada pelos marroquinos, chegamos a Meknes. Meknes, que é uma das cidades imperiais do Marrocos. Está localizada no meio Atlas. Então, assim, é na Cordilheira dos Atlas, mas ainda não está no ponto mais alto. Hoje, o centro histórico de Meknes, ela é patrimônio Unesco. Então, sempre foi um povoado rural. Então, o século VIII foi assim o boom de Meknes, sendo que até o século XV foi o principal ponto de visita e de vivenda dos franceses no Marrocos. Então, isso conferiu a Meknes o apelido de Versalhes Marroquina. Não tem nada a ver com Versalhes, não é por isso, mas sim porque ali era um local bastante popular entre os reis franceses. Visitamos em Meknes os mercados de especiarias, visitamos também os edifícios antigos, como este, que era um palácio, e esse local onde guardavam os grãos depois da colheita. Visitamos a cidade que está ao lado de Meknes, que se chama Volubilis, que são ruínas romanas. Então, as ruínas romanas mais bem preservadas do norte da África. Então, essas ruínas, elas estariam mais inteiras se não fosse o terremoto de 1755, que acabou arruinando Lisboa, e o Marrocos sentiu algum impacto também. Então, assim, Volubilis começou a ser erguida no século I antes de Cristo. Aqui nessa cidade é possível ver mosaicos do século II, do século I. Então, assim, é uma cidade bem relevante para visitar e também é patrimônio da Unesco. A visita a Volubilis é feita com um guia local. Então, por mais que a pessoa já tenha um guia que já está acompanhando essa pessoa desde o início da viagem, chegou em Volubilis, ele precisa passar o grupo ou os passageiros, enfim, seja casal, família, para esse guia local. E esse guia local vai nos surpreender falando um portunhol bastante fácil de entender. Então, esse não é o problema em Volubilis. Volubilis está mais ou menos 30 minutos de Fez, que é a capital espiritual do Marrocos. Então, é a antiga capital do país e é onde está a universidade mais antiga do mundo. Então, desde 859 que existe essa universidade e está dentro da Medina de Fez. E por que Fez é considerada a capital espiritual do Marrocos? Porque Fez, ela primeiro, foi a primeira cidade que começou a ensinar o Alcorão. Então, todas as pessoas, os intelectuais, as pessoas que queriam aprofundar o seu conhecimento, iam para Fez. E a capital cultural, porque grande parte do que é o artesanato do Marrocos tem origem em Fez. E o que estamos falando? Estamos falando de cerâmica, tapeçaria, couro, prata, todos esses elementos são produzidos em Fez. Então, tanto o bule, as xícaras marroquinas, os potes, tudo de cerâmica com os mosaicos, tudo isso que quem quiser comprar, Fez é um prato cheio para essas comprinhas aí. E aí, sobre preço, eu vou só falar um pouquinho, quem tiver pergunta manda e depois a gente responde. Nós temos produtos de diversas qualidades no Marrocos. Você pode encontrar um colar por 5 euros e um colar por 200 euros. Então, tudo depende da qualidade da prata, se é ouro branco. Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado na hora de comprar. Tapete, você pode encontrar um tapete de $50 e um tapete de 500, 700, $1.000.
Tudo vai depender também da qualidade, do material, do tingimento da trama. Então, dito isso, entramos em FES. Esta é a universidade, a mais antiga do mundo, de 859. Hoje ela é uma madraça, tá aí o terceiro nome, que é bem típico e bastante característico dos países de cultura árabe, de religião muçulmana. Então, a madraça é o local onde as pessoas estudam o Alcorão. Então, aqui vão as pessoas que querem estudar, enfim, saber como interpretar o Alcorão. E está dentro da Medina, todo mundo já sabe, Medina de Fez. Falando sobre a Medina de Fez, ela é a maior Medina do mundo árabe. Estima-se que quase 500 mil pessoas vivam dentro das muralhas de Fez. Então, por isso que é interessante, Fez é uma das cidades mais autênticas do Marrocos. Então, assim, não existe maquiagem, não existe maquiagem que eu digo no sentido de disfarçar as coisas. Então, não existe, é a vida como ela é. Então, não é feita para turista ver, ela é a vida real. Então, assim, as muralhas, toda essa parte antiga, tudo isso que a gente está vendo nessa foto, ela está dentro de uma muralha. Então, nós passamos um dia inteirinho dedicado a explorar a parte antiga da cidade de Fez. O que nós estamos vendo são os tanques de tingimento de couro. Então, aqui é onde foi gravada aquela novela O Clone, que todo mundo, enfim, via as imagens da Jade, né, correndo no meio das ruínas estreitas da Medina. Aqui nessa cidade, talvez por conta da gravação da novela, todo mundo lembra que a novela foi gravada ali e todos os comerciantes fazem essa relação na hora de vender para o turista, que, enfim, aqui os brasileiros gostam muito, muita gente fala português em Fez. Então, as lojas, você se aproxima, eles se dão conta que você é brasileiro, começam a falar português. A foto retrata, então, só voltando à foto, retrata os tanques de tingimento do couro. Então, a parte branca que nós estamos vendo aqui é a parte responsável pelo mau odor desse local. Muita gente me pergunta, Thay, fede mesmo? Gente, o cheiro é muito ruim. É muito ruim porque essa parte branca aqui é cocô de pombo. Então, o cocô de pombo corrói a carne do couro, deixando o couro totalmente limpinho de carne para ele ser tingido. E é isso que cheira. Então, chegando em alguma loja de couro, todas as lojas de couro têm acesso a esses tanques do tingimento. Então, chegando na loja de couro, eles vão dar, a primeira coisa para a gente é um galinho de hortelã, uma menta para ficar cheirando, para disfarçar um pouquinho o cheiro do local. Nas lojas de couro, pode-se comprar tudo. Tudo desde chinelo, babuche, jaqueta, calça, sobretudo, bolsa, carteira, enfim. Tudo que quiser, a gente consegue encontrar aqui. E alguns tipos de couro que eles trabalham. Então, couro de camelo, couro de vaca, couro de cabra, enfim, tem alguns tipos aí que são comercializados. Dentro da Medina de Fez, um dos pontos de parada é essa fonte. Então, a fonte, que é uma das mais antigas de Fez, ainda serve para o abastecimento de água, enfim, comunitário. Saindo de Fez, cruzando o Atlas em direção ao deserto, chegamos a Merzouga. Então, a gente pode, aqui tem uma foto com a cadeia dos Atlas, né, da montanha Atlas atrás, nesse momento aí com o pico nevado. Não é difícil ver essa montanha com o pico nevado. Então, assim, o inverno geralmente neva bastante nas montanhas. Então, é bem bonito, por exemplo, visitar em janeiro, comecinho de fevereiro também, para que a gente possa ver essa montanha aí nevada. Merzouga é uma das cidades que tem as dunas de areia mais altas. Então, elas chegam até 350 metros. Nessa cidade, Merzouga, e nessa outra cidade, Erfol, é onde, e tem mais uma, que é Zagora. Então, nessas três cidades, onde estão as dunas, que nós conseguimos fazer a experiência de dormir nas tendas no deserto. Então, essas tendas também geram bastante dúvidas, porque a gente não sabe, muita gente não sabe ao certo como que elas são, enfim, gerenciadas, como que elas foram colocadas e o que é a estrutura. Então, as tendas, deixa eu ver até se eu consigo tirar do modo de apresentação e mostrar para vocês uma das estruturas de tendas.
de várias, ó, Terre des Étoiles. É Enquanto este você daqui. procura aí, perguntaram qual das 3 cidades é mais próxima de Fez. A primeira cidade que se chega é a cidade que é essa aqui primeira que eu coloquei, que é Merzouga. Então, a primeira parada no deserto vindo de Fez é Merzouga. Eu quero mostrar esse Terre des Étoiles aqui, para a gente ter uma ideia do que é um acampamento de bom padrão e bom preço para os brasileiros. Então, esse daqui a gente usa bastante. Então, deixa eu só tirar aqui, vou usar acampamento. Então, aqui. Eles têm 3 A acampamentos. gente não Geralmente, está vendo, tá? Eu acho que você compartilhou só o PowerPoint, a a gente não apresentação. enxerga. Tá, peraí que eu já vou tentar. Eu só estou abrindo aqui e já vou mostrar para vocês. Já compartilho essa tela aqui. Talvez tenha que sair e compartilhar o desktop aí. Aí você consegue mexer. Tá, deixa eu ver aqui. New share, vamos lá. Ver se agora foi. Se tá dando para ver. Não. Agora deu. Deu? Então, esse daqui, por exemplo, é uma das tendas que nós utilizamos bastante para o mercado brasileiro, que geralmente é um mercado que exige que esse acampamento no deserto, ele tenha um conforto bastante apropriado. Então, a gente nunca coloca passageiro brasileiro em tendas que não tenham o banheiro próprio. Então, todas as tendas para o nosso mercado têm tanto o toalete quanto o chuveiro privado dentro da tenda. Então, para ter uma ideia aqui. E aí a gente, enfim, o céu é o limite. A gente tem, acampamentos dessa maneira da foto, que eu estou mostrando para vocês, e temos também super luxo no deserto. Então, também pode ser. Thay, Não você sei se pode voltar nas primeiras fotos e um pouquinho mais devagar? Dar uma retrocedida Claro, nas com fotos? certeza. Espera aí. Então, aqui são essas imagens. Espera aí, deixa eu ver. É que o meu quadradinho também vai mudando de lugar. Vê se dá para ver assim. Vamos ver se ela está completando. Senão nós podemos também mandar esse link. Claro, as pessoas podem olhar ali. Eu só queria mostrar um quarto. Não sei se deu para ver a suíte, o quarto. Se deu para ver, eu já fico feliz e depois mando, enfim, para vocês isso. Vou voltar para a apresentação, para os slides, ver se voltou os slides. Voltou. Aí, só uma Voltou? questão que eu acho que é bem pertinente responder agora, é como é que se faz com a mala no deserto? Tá. É o seguinte, todos os acampamentos, eles estão localizados no meio das dunas de uma maneira que um carro chega no acampamento. Então, assim, tanto é fácil chegar para levar as malas, como também os passageiros que se recusam ou não gostam de ir de camelo. Então, isso acontece bastante. Então, tem gente que prefere e quer chegar no seu acampamento com o camelo como está na foto. Então, aí, nesse caso, o carro para no ponto onde estão os camelos. Quem gostaria de ir de camelo já monta no camelo e vai, assim, em carreata até o local do acampamento. Geralmente, nós chegamos nesse ponto próximo do pôr do sol. Então, a pessoa pode assistir o pôr do sol nas dunas. Aqueles passageiros que não querem ir de camelo, eles seguem com o mesmo carro, que é um veículo 4x4, com as malas até o acampamento. Também existe a opção daquela pessoa que não quer dormir na tenda, no deserto, de dormir no hotel. Existem hotéis muito bons nessa região de Erfurt, Merzouga, Zagora, que tem, enfim, a estrutura fixa, é hotel mesmo. Então, toda a parte de alimentação que é levada para os acampamentos, eles são o catering de algum hotel. Então, assim, café da manhã, um chá com os docinhos marroquinos quando a pessoa chega do passeio do camelo, o jantar que é servido também na tenda. Então, assim, o acampamento, onde estão as tendas, que as pessoas passam a noite, eles têm uma tenda que é restaurante. Então, é onde eles vão jantar, é onde vão tomar o café da manhã. E sempre tem como se fosse um lounge de chegada, onde sempre tem uma fogueira, umas almofadas, uns tapetes, para dar aquele clima, assim, bem berber de deserto.
Tá. Uma coisa que eu acho importante, tá, eles Aham. fizeram, tem a ver até aqui uma pergunta, mas na verdade duas, que aqui quando a gente mostra essa foto, parece que eles estão no meio do nada, que vão Sim. demorar para chegar, quando na verdade o passeio de camelo não é nada muito longo, é uma experiência Não, curta, é não. super É uma próximo, na verdade. Exatamente. A impressão de que está no meio do nada é a impressão que o passageiro tem. Mas quem está organizando a viagem sabe que esse ambiente aqui é super controlado. Então, assim, é um parque de dunas, é um local até bem reduzido de dunas. Claro que quando você está no meio das dunas, parece que não tem fim. Mas é um local que é super assim controlado. Tanto que se tiver alguma emergência no meio da noite, alguém precisar ser rebocado ou levado dali, o carro está encostado atrás das tendas. Então, assim, a pessoa sai, entra no carro, pega até uma parte fora das dunas, porque para sair das dunas é super rápido e tem o acesso, enfim, para chão de terra batida. E Então, esse não é tempo uma também coisa de camelo é rápido, né? É o 15 passeio minutos, 15 sim. minutinhos, só para É, dar uma ideia, isso que eu acho que seria também exatamente. E 15 importante minutos em ressaltar. cima do camelo já é suficiente, porque é uma situação totalmente inusitada para a gente, né? Como o camelo se move para montar no camelo, para subir, para baixar. Então, realmente é uma experiência de 15 a 20 minutos só para ter a experiência, ver o pôr do sol ali, tirar umas fotos bacanas e seguir. Tá, Otávio, tem mais duas perguntas aqui. Gente, eu vou Uhum. pedir primeiro, desculpa para a Áurea, para a Sueli e para a Bia, elas fizeram umas perguntas interessantes, mas eu acho que é legal fechar com essas perguntas, por isso que eu não estou Tá bom. passando, tá? É, a, a distância de Fez a Merzouga, tá? E a segunda é se você aconselha fazer isso por terra ou fazer de avião esse trecho. Tudo no Marrocos é feito por terra. Então, assim, não aconselho fazer de avião, porque todo voo, primeiro, essa região de Erfo, Merzouga e Zagora, o aeroporto mais próximo é Ouarzazate. Então, a pessoa teria que voar para Ouarzazate. Chegando em Ouarzazate, nós teríamos umas 3 horas e meia de carro até chegar nesse ponto. Então, assim, toda essa logística daria mais tempo do que pegar um carro de Fez até Merzouga. Então, assim, esse dia é o dia mais extenso de viagem. Então, é um dia que nós vamos ficar na estrada umas 5 horas. Então, assim, estamos falando de uns 300 e poucos quilômetros, mas porque estamos em montanha, estamos em deserto, demora um pouquinho mais. Mas a gente vai fazendo algumas paradinhas, tanto para o almoço, então a gente consegue colocar alguma coisa para quebrar essa viagem. Então, umas 5 horas de estrada e o aeroporto mais próximo, como é em Ouarzazate, depois eu mostro no mapa para vocês, não viabiliza os voos. Mas é Então, onde os clientes têm a melhor experiência, né? É onde todo mundo é, acha que é inesquecível. Então, é assim, apesar de exatamente, longo, tem que ser incluído. Eu acho importante exatamente. colocar isso, que todo mundo ama que vai. Todo mundo que vai não acredita como que é a vida nesse local. A gente só não inclui o deserto se o tempo de viagem for reduzido, porque a gente sabe que é um deslocamento grande, né? Então, aqui no deserto, a gente precisa de uns 2 dias, 3 dias para a gente conhecer, fazer essas experiências que tem aqui. Tanto o passeio do camelo, passear em vilarejos nômades, ver em alguns vilarejos como acontece a educação, como que é a música típica do local. Então, assim, é importante colocar porque é um Marrocos totalmente diferente. Então, um itinerário desse, do que eu estou falando para vocês, nós conseguimos fazer em 12 dias, por exemplo. Então, assim, que englobe todas essas cidades que eu estou mostrando. Fazer com calma, de maneira a aproveitar todas as cidades, enfim, de conseguir conhecer e descansar 12 dias seria, assim, suficiente. Vamos seguir. Então, de Zagora, o que é interessante aqui, em Zagora é onde está o maior oásis do Saara. Então, assim, aqui eu coloquei uma forma de falar que muita gente fala, incluindo eu, me incluo, que até hoje eu falo, deserto do Saara. Então, assim, Saara, na língua árabe, significa deserto. Então, se nós falamos deserto do Saara, é uma super repetição, é o deserto do deserto. Mas, enfim, aqui em Tinhir, então é essa parte verde que nós estamos vendo no meio do deserto de rochas, é o maior oásis do Saara. Então é a porta de entrada para a região dos canyons, do deserto de rochas. Então aqui existe uma natureza bastante exuberante, então é bastante verde,
E é muito intrigante como essa faixa verde, é que aqui está um recorte na foto. É uma faixa verde que a gente não consegue ver o fim. Então, aqui nesse oásis, dá para fazer também nos tours privativos, trekkings, dá para fazer aulas de culinária, por exemplo, aprender a fazer o pão berber. Tem alguns ecolodges também localizados aqui nesse local. Então, assim, tem bastante coisinha que, se quiser fazer, dá para criar aqui nesse oásis. Saindo de... Thay, Quer falar alguma coisa? antes de sair tem mais perguntas aqui que eu achei pertinentes, tá? Desculpa. Uhum. A primeira o que acha de fazer Fez até Errachidia de avião e depois continuar de carro até Merzouga? Uhum. Então, o avião, a gente sempre acha muito... Na verdade, nunca vai ter um voo direto de Fez até lá. Então, a pessoa vai voar Fez, Casablanca, Casablanca até o destino. Então, assim, se for um pedido do passageiro, pode ser feito. Mas, assim, eu nunca encorajo colocar trechos voados dentro do Marrocos que não seja a entrada e a saída. Então, os voos domésticos, tanto o horário, não existem muitos voos, então os horários não são tão apropriados, então encaixar a logística nesses horários é bastante difícil. Você pensa que está economizando, mas no final você tem o voo só no final da tarde. Então, assim, a gente precisa adequar a logística a isso. Se for uma exigência, a gente avalia. Se não, o terrestre, gente, de verdade, os ônibus são muito confortáveis. Dá para fazer umas paradas bem interessantes em cooperativas de óleo de argan, que é uma coisa que só existe no Marrocos, a sementinha do argan. Dá para fazer paradas em cooperativas de mulheres que colhem as rosas e fazem água de rosas. Dá para fazer piquenique na cadeia montanhosa. Então, a gente consegue rechear de uma forma que fica muito atrativo. Eu posso falar para vocês, assim, as inúmeras vezes que eu tive no Marrocos, a viagem não é cansativa. Então, se o receio é de que a viagem seja cansativa, eu posso assegurar para vocês que a gente consegue fazer de uma forma que não seja. Então, eu acho que a logística do avião acaba dificultando um pouco. Thay, posso completar aí o que você falou? Claro. Tem que lembrar também que os aeroportos de Marrocos não são maravilhosos. Não, Então, exato. assim, conexões são ruins, questão de mala, risco talvez até de um extravio, são todos riscos que eu acho que não vale a pena para o passageiro. Exatamente. Tirando que eu acredito que no momento o passageiro vai querer o menos possível o avião. Ele vai querer chegar no avião no voo direto, depois da pandemia, e ficar livre. Ele não vai querer estar muito em locais muito cheios, como é um aeroporto, como é um avião e tudo mais. Tá? E a segunda pergunta, que eu achei também interessante, para quem não é fanzaço de calor, que meses evitar para ir aí no deserto? Lembrando que Então, no inverno é frio e o Rogério até pegou neve aí no deserto, né? exatamente. Eu também peguei neve no deserto. Então, assim, é frio sim. O inverno é frio. Então, assim, o deserto sempre assim, um local de condições muito extremas. Inverno, bastante frio e verão, bastante calor. Então, evitar. Eu, na verdade, depende também do limite do passageiro. Então, eu vou colocar eu na condição. Então, por exemplo, eu não tenho problema com frio. Eu acho até interessante, eu acho bacana o frio. Então, assim, eu não evitaria o inverno. Eu evitaria o calor, porque a mim me incomoda o calor excessivo. Então, aqui o calor é diferente. É um calor seco. Mas, gente, parece uma sauna seca. Então, assim, você abre a porta do ar-condicionado, vem aquele baque de bafo quente. Então, assim, eu evitaria os meses de meados de junho até começo de setembro, então, que é calor. Então, assim, até o final do mês de agosto. Agosto é o mês de maior calor. É o pico do calor, é agosto. Então, eu evitaria pelo menos a primeira semana de setembro, para dar essa folguinha aí do pico do verão. E aí, a partir de meados de setembro até finais de outubro, princípio, meado de novembro, é tranquilíssimo para visitar o deserto. Meados de outubro já tem um friozinho, mas o friozinho é mais à noite, porque durante o dia as temperaturas passam dos 25, 26 graus e você fica super confortável. Aí o frio, a temperatura cai bastante, vai lá para, enfim, 5 graus, 9 graus, mas aí também dentro das tendas ou nos hotéis eles são preparados para esse frio do deserto. Então, assim, não é uma viagem incômoda.
Então, objetivamente, respondendo a pergunta, quais meses evitar para o deserto? Alto verão, julho e agosto. Então, meados de junho até a primeira semana de setembro, evitar o deserto. Beleza, pode seguir. Vamos lá. Então, outro local interessante é Ait Ben Haddou. Então, é uma cidade que ela já está no deserto rochoso. Então, a gente já pode observar que o ambiente mudou. Então, aqui, o que nós vemos? Rochas, é um deserto, é o Saara ainda, só que é o deserto de rochas. E nós estamos vendo uma cidade que se chama Ait Ben Haddou, que ela é também patrimônio da Unesco. E o que é o grande ponto de interesse aqui? Essa localidade, a região de Ait Ben Haddou e também esse próximo slide, que é Ouarzazate, ela é considerada a capital cinematográfica do Marrocos. Então, aqui, nesse local, muitos filmes foram gravados. E Ait Ben Haddou, por sua vez, ela foi utilizada para representar Jerusalém em muitos filmes. Hoje, é uma cidade que já é habitada, tem lojinha, restaurante, enfim, um monte de coisa pode ser feita aqui em Ait Ben Haddou. Por exemplo, para grupos de incentivos ou de interesses especiais, a gente geralmente faz uma caça ao tesouro dentro de Ait Ben Haddou. Ou para passageiros, enfim, que tenham interesse de fazer algo diferente no deserto, por que não um passeio de quadriciclo? Então, esses quadriciclos que vocês estão vendo na foto, eles são conduzidos pelo próprio passageiro. Então, assim, você pode alugar o seu quadriciclo e fazer uma rota no meio das casbas, que são as fortalezas, então voltando para as palavras mais diferentes, fazer um passeio pelas casbas, terminando em Ait Ben Haddou. Então, esse daqui também é um ponto interessante da viagem pelo deserto. E aí, Ouarzazate, que é a capital do sul, então é a cidade que está praticamente a cidade mais próxima da Cordilheira dos Atlas, antes de atravessar a montanha em direção a Marrakech. Então, é a capital cinematográfica do Marrocos. Então, o DMC que a gente representa tem um hotel nessa cidade que se chama Le Berber Palace, é um hotel 5 estrelas, que a maioria dos atores que já gravaram os filmes nos estúdios cinematográficos de Ouarzazate ficaram hospedados. Então, a gente tem até lá uma suíte do Brad Pitt. Então, quando o Brad Pitt gravou Babel, a família toda, enfim, ele, Angelina Jolie, na época acho que eram 4 filhos, eles viveram 4 meses nesse hotel até terminar de gravar, enfim, o filme. Então, existem aí alguns museus de cinema, alguns estúdios que dá para a gente também visitar na nossa passada por Ouarzazate. Alguém tem mais alguma pergunta de deserto que seria pertinente agora ou já podemos saltar o Atlas e ir para Marrakech? Eu acho que pode, deixa eu dar uma olhada aqui. A última pergunta é se as estradas entre o deserto e o Atlas são muito sinuosas. São bastante sinuosas. Então, assim, entre Ouarzazate e Marrakech, a gente cruza o ponto mais alto do Atlas. Então, assim, é muito bonito, as paisagens são lindas, 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 lindas. Se é na época do inverno, tá tudo nevado, é bem bonito, só que é bastante sinuoso. Então, assim, até a última vez que eu tive no Marrocos, que faz pouco mais de 6 meses, eles estavam duplicando essa estrada. Então, vai ser um pouquinho mais ágil a viagem, mas ela é bem sinuosa. Então, cruzando o Atlas, chegamos, que para mim pode ser a cereja do bolo. Então, assim, Marrakech é uma cidade surpreendente. Então, é uma cidade que reúne muito de cultura, entretenimento, restaurantes, a parte tradicional, o que é bem autêntico da cidade e os hotéis. Então, assim, acho que um ponto bem interessante de Marrakech é a questão da hotelaria também. Então, muita gente já pode ter ouvido falar. Então, em Marrakech está um dos hotéis que é considerado 6 estrelas do mundo, que é o La Mamounia. Então, é um hotel que está dentro da Medina de Marrakech. Então, para quem procura hotelaria de luxo, tanto de... Oi, cortou o som da Thay. Eu vou entrar aqui rapidinho, Thay. Se você travou aqui para todo mundo. Ela travou para todo mundo ou só para mim, gente? Vocês podem mandar aqui no bate-papo, por favor?
pessoal. Oi, Thay, fui eu que caí e travou tudo. Que bom que vocês Tá me continuam. ouvindo? Sim, tô Sim? ouvindo perfeito. Já pode continuar a partir de Marrakech? Pode continuar, desculpa. Eu achei que que você que tinha caído era eu. Ah, então, chegando a Marrakech, que é estava falando um pouquinho da hotelaria de Marrakech, que a gente tem aí opções desde o hotel, enfim, 4, 5 estrelas, boutique, 5 estrelas, que é um riad, outro conceito diferente do Marrocos, já vou falar dele, riad, hotéis 5 estrelas, enfim, dos mais luxuosos, a gente pode nomear, por exemplo, La Mamounia, que é um dos mais conhecidos, a gente também pode nomear alguns outros aí que tem, enfim, essa categoria bastante elevada, como o Royal Mansour, que é um hotel que pertence à família real do Marrocos, enfim. Aí é um local que a gente consegue, enfim, o céu é o limite em Marrakech. A gente tem tanto a parte cultural, com alguns museus bem interessantes. Então, o Museu de Yves Saint Laurent, ele foi inaugurado em Marrakech, no mesmo dia que foi inaugurado o Museu de Yves Saint Laurent em Paris. Então, aqui está o jardim, que se chama Jardin Majorelle, que é o jardim onde viveu Yves Saint Laurent e é onde estão as cinzas de Yves Saint Laurent. Nós temos a praça de Amalfinat, que é essa praça aí que nós estamos vendo na foto. Essa praça, ela foi muito importante para o desenvolvimento do país inteiro. Então, é uma praça que foi muito importante também para o desenvolvimento do comércio e ela é a entrada da Medina de Marrakech. Então, a Medina de Marrakech já é uma Medina mais plástica, é uma Medina mais apresentável. Então, é uma Medina bonita, é uma Medina amigável, que é muito difícil que a pessoa se perca porque ela está super sinalizada, porque é visitado por muitos turistas mesmo, mais do que a de Fez. Então aqui a foto foi tirada de um dos terraços dos restaurantes que estão em volta da praça. Então dá para ver aqui, por exemplo, olha, esses daqui são alguns terraços. Eles ficam lotados na hora do pôr do sol, que é a hora que a luz fica super bonita, que a gente começa a observar que esses food trucks começam a chegar na praça. Então, ela é uma praça que ela é viva, enfim, o dia inteiro, até 2 da manhã, 1h30, 2 da manhã. Então, a vida é bem interessante em Marrakech. Nós temos também em Marrakech uma oferta de vida noturna bastante interessante. Então, algumas casas noturnas, como Pachá, como Nick Beach, existem em Marrakech. Além de outros clubes, enfim, outros nightclubs, enfim, discotecas, em vários lugares. Também é possível fazer este night hub, que a gente vai fazendo hop-in, hop-off, entra em um, bebe alguma coisa, sai do outro, enfim. É possível fazer isso em Marrakech também. Então, tem diversão para todos os tipos de interesse. Essa daqui é uma das fotos de dentro da Medina. Aqui é o segundo ponto onde a gente enlouquece com comprinhas. Então, a Medina de Marrakech, ela é muito organizada. Ela geralmente está organizada por setores. Então, setores de prata, setores de bolsas e couro, setores de tapeçaria, setor de temperos, enfim, madeira, ela é bem de roupas, ela é bem setorizada dessa forma. Então, assim, geralmente a gente dá um tempinho livre aqui. Então, só fazendo uma comparação entre a Medina de Fez e a Medina de Marrakech. A Medina de Fez não existe a menor possibilidade de dar tempo livre ali. A Medina de Fez, a gente sempre coloca um guia que vai na frente e um guia fechando o grupo, para que ninguém se perda, porque é um labirinto. A Medina de Marrakech, a gente consegue dar essa liberdade que as pessoas buscam, enfim, para comprar o que quiser, para negociar como quiser. Outro ponto que a gente pode deixar mais para frente para falar sobre a barganha nos bazares do Marrocos. Então, aqui a gente consegue dar essa liberdade, deixar 2, 3 horas livre, ou meio-dia livre, ou então no dia livre a pessoa voltar para a Medina para fazer as comprinhas que quiser. É super fácil se locomover aqui. Então, gente, era isso que eu tinha preparado das cidades. E aí eu deixei um vídeo para passar também sobre o Marrocos, que mostra tudo isso em movimento. Então, Fabiana, não sei como estamos de tempo, se a gente pode colocar esse vídeo, são quase 5 minutos de vídeo. Se der tempo, eu coloco, senão eu mando para você por um link. O que você acha? Alô?
Oi, eu tô Alô? aqui. Alguém. Oi. Alô? Alô? Oi, Fabiano? Oi, voltei. O que aconteceu? Deu uma Tá, travadinha aqui. ok. Posso colocar o vídeo, então? Eu tô olhando aqui no chat as pessoas falando que dá para Não, pôr o vídeo. pode. Eu peço desculpa. É que eu tô. Aqui a conexão tá horrível. Ela caiu aquela vez e caiu agora de novo. Tá bem. Então, eu vou primeiro colocar aqui, eu vou parar de compartilhar essa tela para compartilhar o vídeo. Só um minutinho. Deixa eu só parar aqui. Vou colocar o vídeo e aí eu consigo Não, a compartilhar. conexão hoje tá bem ruim aqui em casa. Eu peço desculpa pra vocês, tá? Imagina, a conexão tá meio ruim com tudo, né? Ó, vou compartilhar a minha tela e aí eu consigo ver se aparece a telinha do vídeo. Apareceu. Apareceu? Côté voyage, l'art de voyager. Algumas pessoas pedindo vídeo, a gente vai mandar depois, tá? Só para deixar claro.
Essas imagens são de Essaouira. E aí já dá. Era isso, gente. Não sei, eu tô compartilhando minha tela ainda, né, Fabiana? Vocês estão conseguindo ver, né? Fabiano? Oi, tudo bom? Tô escutando. É que eu tinha posto no mudo aqui, só para não atrapalhar o vídeo. Então era Mas isso. Tem mais alguma pergunta? Eu tô vendo aqui o Q&A, tem tem algumas perguntas. várias aqui no Q&A. Antes do Q&A, eu vou pegar uma aqui antes que eu esqueça. Uma pessoa pediu para você falar novamente o significado de madrasa, e isso deve ser a hora que eu estava fora do ar, porque eu não peguei essa parte da apresentação. Madraça é uma palavra que a gente ouve bastante, tanto nos países árabes quanto nos países que têm a cultura muçulmana. Então, na verdade, que é país da religião muçulmana. Madraça é como se fosse a universidade do Alcorão. É onde as pessoas vão para estudar a parte religiosa, enfim, o Alcorão mesmo, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, madraça a gente tem tanto no Marrocos, tem no Egito, tem na Turquia, tem nos países da Ásia Central, que são muçulmanos, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, enfim, todos esses países também têm essa estrutura, que nada mais é do que a Universidade do Alcorão. Tá. Vamos fazer um acordo aqui, então eu vou pôr uma enquete para o pessoal avaliar a apresentação, e Paro enquanto de isso... compartilhar a Não, tela? não, pode parar também, enfim, mas enquanto isso eu vou te fazendo as perguntas e você vai respondendo, o que você acha? Pode ser assim? Pode, claro que sim. Tá, então eu vou liberar aqui. Nos locais como a Pachá, pode consumir bebida alcoólica normalmente? Pode. Muito, Áurea. Lá é um lugar que bebe até cair. É experiência própria. Vamos lá. Pode sim. É interessante essa questão do álcool, porque muita gente acaba tendo mesmo essa dúvida, porque é um país muçulmano, bebe álcool, não bebe álcool, enfim. Sim, no Marrocos pode-se beber álcool, então restaurantes, bares, até nos hotéis mesmo pode ser consumido álcool. O que não pode ser consumido é, por exemplo, numa rua. Eu não vou andar com uma latinha de cerveja assim, não. Às vezes até você vê, mas tem muita cerveja sem álcool, então as pessoas estão tomando talvez esse refresco, né, em vez da bebida alcoólica. Mas nos lugares, enfim, todos os lugares que vendem a comida também vendem bebida alcoólica. Bom, vamos lá. Eu vou liberar então a enquete, vou fazendo as perguntas. Gente, se vocês puderem ir respondendo a enquete, é importante para a gente poder aprimorar, tá? Enquanto eles vão respondendo, eu já liberei. Restaurantes e lojas, é possível falar inglês? Você acho que comentou isso, acho que até português, né? Eles falam tudo para vender, é impressionante. O que você me Tudo. diz, Thay? Dá para falar inglês nas lojas, espanhol super fácil, e o português é o que o Fabiano falou. Eles são comerciantes desde sempre na vida, então assim, para vender, eles, gente, eu já cheguei a andar na Medina de Marrakech e eu ouvi assim, tá mais barato que nas Casas Bahia, em português. Então assim, eles estão ligados não só no nosso idioma, como também algumas piadinhas internas aqui no nosso país. Então, é tranquilo. Para se comunicar aí nos mercados, é super tranquilo. Tá. Aí outra aqui, entrada por Tangier, atravessando ali de barco, é Uhum. complicado, é tranquilo? E aí vem também que alguém tinha perguntado ali de Gibraltar, a travessia, dá para fazer tudo junto aí? Sim, sim. Gente, é muito tranquilo. Então, assim, a travessia leva em torno de 40 a 45 minutos. Então, assim, são duas as cidades espanholas que podem, enfim, a travessia tem o ferry que vai para Tanger, que é Algeciras ou Tarifa. Nós gostamos sempre de recomendar a travessia por Tarifa, porque o ferry, quando sai de Tarifa, chega no centro de Tanger.
Então, se o ferry sai de Algeciras, ele chega num porto que está a uns 30 quilômetros de Tanger. Então, também não é grande o deslocamento, mas é mais cômodo chegar no centro da cidade. E é muito tranquilo. Então, assim, a imigração, ela é feita dentro do ferry. Então, quando você entrou no ferry, aí você vai poder ir até o oficial de imigração, tem tipo um guichezinho, você dá o seu passaporte, ele dá o carimbo e você já fez o processo de imigração no próprio ferry. Então, assim, ele é bem cômodo. Ele pareceu muito para mim, alguns ferries, eu não sei se vocês já conhecem, tiveram, enfim, já tem mais familiaridade com os ferries entre as ilhas gregas. Parece bastante. Tem até o formato, enfim, de dar para colocar carro dentro. Muita gente vem de carro da Espanha, coloca o carro dentro do ferry e cruza por Marrocos. Isso também é bem comum. Mas é bem amigável, é bem tranquilo. Em casos de grupos, a gente consegue colocar um profissional do nosso receptivo para encontrar com o grupo no lado espanhol e ajuda a fazer todos os trâmites, com bagagem, imigração e tudo isso até chegar no Marrocos. Tá, vamos lá. A outra é passaporte italiano precisa de visto? Nem brasileiro, né, precisa. Então, acho que lá é bem Então, brasileiro não tranquilo. precisa, mas europeu precisa de visto. É a reciprocidade. Então, como o marroquino precisa de visto para a Europa, então os países europeus podem precisar de visto sim. Eu sei que espanhol, por exemplo, precisa. Então, é bom olhar. Eu tenho uma lista, Fabiano, que são de todas as nacionalidades que precisam de visto. Eu vou também procurar ela para mandar para você. Aí você consegue compartilhar isso com o Tá, pessoal. tá bom. Vou soltar uma segunda enquete aqui, gente, sobre Olha, os temas a futuros. questão do visto, Fabiano, desculpa te interromper, Vai mas lá. a questão do visto é interessante a gente saber, porque olha só o que aconteceu uma vez. O brasileiro não precisa de visto, mas o argentino, o chileno e o uruguaio precisam. Então, assim, nós já tivemos grupos do sul do país que o dono da agência era uruguaio e ele pensou que ele também não precisaria do visto. Ele foi para a Espanha e não conseguiu acompanhar o grupo no Marrocos, porque ele não tinha o visto para o Marrocos. Então, assim, o brasileiro não precisa, mas os outros países da América Latina, sim. Então, é sempre bom ficar atento a isso. Tá, então vamos lá. Eu vou soltar a segunda enquete enquanto a gente responde aqui, tá? O restante, e aí você manda essa lista dos vistos que a gente encaminha para todo mundo, tá? Tá bom. Enquanto a segunda enquete está rodando, gente, vocês podem escolher mais de uma opção aí, tá? Dessas enquetes que a gente lançou agora. Quantos dias para cruzar o deserto você recomenda? No deserto, eu recomendaria uns 3 a 4 dias. Então, a gente consegue dividir entre o deserto de dunas e o deserto de rocha. Claro que vai depender bastante do enfoque que o passageiro quer dar. Então, por exemplo, eu quero visitar o museu do cinema, eu gostaria de fazer uma experiência de quadriciclo, eu gostaria de passar uma noite no deserto. Então, só aí a gente já ocupou 3 dias. Então, de 3 a 4 dias é o período assim, ideal. Tá, beleza. Vale a pena ficar no Mandarim em Marrakech? Eu acredito que a Bia deve ter perguntado. Sim. Uhum. Aí eu vou dar a minha experiência e você fala da sua. O Mandarim ele é um pouco afastado da parte central, então você sempre vai depender do traslado do Mandarim ou teu guia todos os dias, porque o táxi lá é muito ruim, tá? Serviço de táxi é terrível em Marrakech. Eu acho que vale a pena o Mandarim se você quer ter 1 ou 2 dias para curtir o hotel, porque o hotel ele é fenomenal. É, excelente. Uhum. É fenomenal, as piscinas, tudo. Mas eu acho que precisa desse um dia a mais aí para precisaria curtir o hotel, não só ir para isso. Tá, o que você Exatamente, acha? concordo totalmente. Não só o Mandarim, a Marrakech, como é uma cidade muito ampla, existem muitos hotéis que estão bem afastados. Então, assim, isso é sempre interessante olhar e avisar ao passageiro que, se for o intuito, curtir o hotel, perfeito, vá em frente. E se a pessoa não ligar também, não tiver essa questão de querer ir caminhando até a Medina ou estar bem central, também não tem problema, porque os hotéis eles têm os traslados, como o Fabiano comentou. Então, eu concordo totalmente com o que você respondeu. Tá, então vamos lá. O que você acha de hospedagens nos riades?
Super recomendo para aqueles passageiros que gostam de experiências autênticas. Então, assim, lembrando que um riad, nós conseguimos ter várias categorias de riad. Eu conheço muitos riads de Fez e de Marrakech. Então, numa viagem dessa, eu recomendaria que alguém ficasse, que o passageiro ficasse pelo menos uma noite ou 2 noites no riad. Por exemplo, em Fez ou em Marrakech. Então, assim, eu acho que é muito autêntico, não existe um quarto igual ao outro, e aí você pode escolher muitas categorias. A gente tem riad no Marrocos, sim, dos mais simples a riads que são Relais Chateau. Então, assim, dentro da Medina de Fez, existe um riad que se chama Riad Fez, que ele é Relais Chateau. Então, assim, existem riads de bastante luxo. Então, recomendo, super. E em Marrakech também, né? O des Oranges, acho que é o Jardim, nome. Des Orangiers. Uhum. Ele também é. É Relais É Chateau. Relais Chateau também. São Vamos. muitos riads, muitos. Tem alguns riads que também oferecem algumas experiências, como Cooking Class. Então, tem um riad que se chama La Maison Arabe, que é a casa árabe, né, do português. Então, o La Maison Arabe, eles fazem aula de Cooking Class. Eles ensinam também a preparar o chá marroquino. Então, assim, tem algumas experiências aí interessantes nos riads. Geralmente, aí tem um ponto que é importante. Geralmente, alguns riads que são menorzinhos, porque o riad é interessante a gente relembrar qual que é o conceito. Então, assim, existem riads maiores e riads bem pequenininhos. Então, muitos riads têm muito encanto, muito charme, mas, por exemplo, a piscina é pequenininha. Então, é tudo bem boutique mesmo. Então, é interessante a gente relembrar essa característica, para não decepcionar, saber que está, enfim, esperando isso de um riad. Tá. Agora eu acho que é uma pergunta, se é seguro andar na Medina sem um guia. Então, como eu disse, em Fez, eu não arriscaria, porque a pessoa vai se perder. A Medina de Fez é um labirinto. Então, assim, eu não recomendaria. Já a de Marrakech, super, super tranquilo. Tanto que até nos tours regulares existe o tempo livre na Medina de Marrakech. Porque ela é um ambiente bem controlado, assim. Então, assim, é muito fácil de encontrar as pessoas ali. Então, em Marrakech, sim. Em Fez, só se o passageiro for muito raiz, assim, e que não ligar, porque é uma Medina muito autêntica. Então, vai se ver de tudo. Então, assim, matando um bezerro, entendeu? Matando um carneiro, tudo isso pode acontecer numa Medina. Então, por isso que eu digo, a de Marrakech, super, assim, tempo livre e sozinho, tranquilo. E eu acho que não é nem só a questão do guia ser legal, é legal você explorar um pouco sozinho, mas você tem que saber que o pessoal é chiclete, né? Se você olhou uma coisinha dentro da Muito! loja, se você não comprar o que você olhou, ele vai te seguir a Medina inteira com o negocinho na mão Exato. negociando com você. E não é modo de falar, é verdade. Enquanto você não comprar, a pessoa não vai sair do seu pé. Então, isso é muito importante. Até os olhares, o brasileiro tem um olhar muito curioso. Então, a gente está andando na Medina, viu um tapete lindo, você virou o pescoço, já era. Aí ele vai vir atrás de você, vai tentar negociar. Então, é interessante a gente ter a ideia de quando vai comprar e quando é só especulação. Então, e ele vai atrás de você mesmo, cutuca o ombro e fala, mas eu faço por tanto. Enfim, E fala em faz português. parte Se ele do descobrir que você fala português, ele vai falar em português. pai. Tudo para vender. E aí uma outra coisa, elas perguntaram, e mulheres andarem sozinhas? Aí eu acho que você é melhor. Eu normalmente sugiro não sozinhas, Sim. em algum grupo, não andar solo. É assim. É um local que ocidentais chamam um pouquinho mais de atenção. No caso do Marrocos, eles estão muito mais acostumados por conta da proximidade com a Europa. Então, não é uma coisa assim tão. Nós não somos tão chamativas. Mas sim, gente, é questão de cuidados, né? Em qualquer lugar do mundo, a gente, e a mulher também, precisa ter um cuidado talvez um pouco maior. A gente está indo para um país que é muçulmano. Por ser um país muçulmano, já é um país um pouco mais machista do que os outros países. Então, é o bom senso sempre. Eu já tive no Marrocos sozinha, mas é claro, andando na Medina e tal, com guia, e não senti problema nenhum.
Então, assim, em grupo de mulheres, já cansei de ver, enfim, de ajudar a vender grupos de mulheres para o Marrocos, até colocando guia mulher. Então, imagina, não tinha um homem no grupo e foi sucesso, assim, muito bacana. Tá, vamos lá aqui, já indo para o final. As feiras funcionam com tanta gente na época do Ramadã? As feiras, o que a Eu acho que ele Medina quis dizer diz? as Medinas, isso. Acho que sim. Então, gente, funciona, só que é bem mais vazio. Então, assim, e algumas lojas podem não abrir. Então, o comércio, é claro que eles querem vender. Grande parte das lojas vão estar abertas, mas o fluxo de pessoas andando vai ser mais de turistas, porque a pessoa que está praticando o Ramadã, ela não está ali, ela vai comprar o que ela precisa para cozinhar o jantar ou para comer antes do sol nascer. Então, o fluxo maior é de turistas, então é mais vazio. O Ramadã geralmente é um mês mais vazio para visitar os países árabes. Tá. Aí, questão de barganhar valor, é aquilo que a gente falou, eles são chicletes, tem que barganhar. Se ele começa em, sei lá, vamos usar valor redondo, em 100, ele vai fechar por 20, por 30. Exatamente. Dá para barganhar de 70% a 80% de desconto. É Sempre. bastante. É sempre. E assim, e não adianta você ser boazinha, porque eles são chatos, você tem que ser firme, né, no que você fala. Aí Tem que tem ser uma firme. pergunta aqui que eu acabei por apagar. Perguntaram dos tours regulares que vocês têm e que a gente trabalha, o número médio de pessoas nesse tour nas temporadas boas, né, de março, abril, Sim. maio e setembro, outubro, novembro. Quantas pessoas mais ou Na menos saem por saída? nas temporadas boas, é em torno de 20 pessoas, no máximo. Então, assim, eles sempre tentam não pôr mais de 15, 16 pessoas. E aí a gente tem sempre que falar uma coisa que é importante. O tour regular, a gente não tem como garantir que ele seja inteiro e específico só em português. É claro que se houver um número de passageiros brasileiros, enfim, que seja dominante, a gente consegue reservar, enfim, um guia que fale português para estar ali no tour. Lembrando que a oferta de guias que falam português no Marrocos é bem ampla, então isso é um ponto a nosso favor. Mas geralmente os tours regulares são feitos em 2 idiomas. Tá, isso ali é importante. E o Uhum. que você acha da hospedagem no bairro de Guelis? É o melhor em Marrakech. É onde, assim, é um bairro. Eu já tive em Marrakech hospedada dentro da Medina, fora da Medina, e o bairro de Guelis, para mim, é um dos bairros mais interessantes para depois do tour. Então, acabou o tour, o que eu vou fazer? Vou tomar um café no lugar tal, eu quero sair para tomar alguma coisa à noite, vou na discoteca tal. O bairro Guelis tem muitos restaurantes, bares e discotecas, então eu acho bem bacana. O Hotel Sofitel, por exemplo, está nesse bairro. Tá? Acabaram. Guelis, o bairro, Gislaine. Guelis. Como que escreve isto? Acho que é assim que escreve o Deixa Guelis, eu tá? ver. Deixa eu ir aqui no É Q&A. GUE, Golf Urbano Eco, Lima, Índia, Zulu. Isso mesmo. É isso mesmo. Para Uhum. quem não tem muito tempo, as principais cidades seriam Fez e Marrakech? Ah, difícil pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que é que elas estão um pouco longe uma da outra, mas Fez e Marrakech já dá uma boa visão do que é uma coisa mais assim organizada para turista, como Marrakech, e uma coisa bem autêntica como Fez. Eu acho que essas duas estão interessantes. Dá para a gente fazer também, para quem tiver, por exemplo, tem uns 7 dias, dá para fazer um Marrakech com um deserto em volta. Então, existem algumas opções para quem tem pouco tempo, de desertos no entorno de Marrakech. Claro que não é o deserto de dunas, é um deserto rochoso, mas a gente consegue fazer também. E outra, aí você consegue compor com algum, por exemplo, um Portugal, com alguém que queira ter uma experiência em Exato. Marrocos, mas não ficar uma semana, Isso, pode ir ficar 3, 4 noites em Marrakech, ter a isso, experiência de deserto e fazer. Dá para fazer um addonzinho exatamente. aí interessante. Uhum. Veio uma pergunta do Four Seasons se ele é bem localizado lá. Ele fica no finalzinho, onde acaba o bairro de Guelis, né? Ele fica na parte ali um pouco Exatamente. mais, ali eu não sei se é o sono, mas é bem na borda. Eu já me hospedei no hotel.
novamente, sensacional. Ele deve ser a uns 2, 3 quilômetros da Medina, precisa de táxi para ir para lá, esse é o grande problema. Porque táxi lá é assim, você tem que pedir pro pessoal do hotel pedir e já falar qual que é o preço. Então, assim, ele vai falar, olha, para ir daqui lá são 20 dirhams. Você vai chegar lá, dá 20 dirhams, o taxista vai falar, não, é 50. Aí você vai falar, não, é 20, porque o cara falou que é 20. Aí no final ele vai arrancar os 20 da sua mão brava e vai embora, porque ele não conseguiu tirar você de passar a perna. É assim. Sem contar na condição dos carros, né? Então, assim, para quem já teve, por exemplo, em Buenos Aires e viu qual é a condição dos táxis em Buenos Aires, é mais ou menos isso em Marrakech. Se não for pior, lá é ruim. Pior, é um pouco pior, exato. É horrível, mas assim, mas não é perigoso, porque eles vão tentar. O cara do hotel falou que para você que é 20, ele conversou com o taxista que é 20. Só que o taxista ele vai querer falar que era 40. Mas Todo ele mundo quer ganhar sabe, mais, ele sempre quer um exatamente. pouquinho mais, mas ele sabe. Então, assim, se o cara falou que é 20, você deu os 20 e acabou. Não tente, não vai, porque eles vão Não estender tentar. a conversa. Não estende a conversa, dá os 20, sai, vira as costas e acabou. Exatamente. Tá? Uhum. Acho que acabaram as perguntas, ninguém mais aqui fez nada. Eu acho que seria isso então, tá? E agradeço imensamente aí o tempo, a Obrigada a apresentação, vocês. o treinamento. Foi realmente muito produtivo. O Que Gabriel bom. conseguiu hoje, de uma outra forma, pegar o e-mail de todo mundo. Então, isso já vai facilitar bastante para a gente mandar para todo mundo a apresentação e o material, que eles pediram esse vídeo que você passou, tá? E bastante gente no chat. Tá? Eu Pediram vou passar também. para você um link para você baixar tanto a apresentação quanto o vídeo. Aí, se você quiser, você pode, Eu posso enfim. encaminhar direto o link para eles? Pode Aí eles sim. já Vou mandar um baixam. link do e-transfer e aí fica mais fácil. Tá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mandar o vídeo que é dessa gravação da apresentação em e-transfer e quem quiser baixa. Já tem Tá todo o bom, material pronto. Tá tá bom? bem. Agradeço a todos. Peraí que entrou mais. Ah, não, foi só um agradecimento aqui. E acho que agora tá tudo certo, gente. Muito obrigado aí, vou estar encerrando. Tá, e muito obrigado você também Obrigada, Fabiano. por Obrigada a todos tudo. que participaram. Tá, deixa eu primeiro, acho que eu tenho que te tirar daqui. Eu já não estou compartilhando minha tela, Não, né? eu já Acho que já está. descompartilhei. Eu tô aqui para